Olá, meu nome é Gislaine do canal Gigi pelo Mundo, seja bem-vindo again. E no vídeo de hoje eu convidei a Mari da Yes Visa Consultoria. Você que quer imigrar para os Estados Unidos ou você que é au pair e não sabe o que fazer após o programa de au pair, ela deu várias possibilidades, tá? Para você morar nos Estados Unidos por um tempo, para você aí até desenvolver uma carreira lá. Se você quer saber como, fica aí. Mário, eu queria que você apresentasse um pouquinho, né, para a gente, antes da gente começar, né? Sim, Daí você puder falar um pouquinho, né, sobre a IES, daí depois a gente conversa mais sobre as outras questões. sim. Bom, Gi, eu acho que não tem como falar da Exisa sem falar um pouco também da minha caminhada, né, da minha trajetória até aqui. Eu vim para os Estados Unidos em 2014 para ser au pair. Primeiro de tudo foi 2013 para um mês de intercâmbio de inglês. Não julgando, mas para mim não deu certo, porque eu, né, cheguei lá, encontrei com um monte de brasileiro, o mês passa muito rápido. Eu estava numa escola que todo mundo estava no mesmo nível, não deu muito certo essa experiência. Nisso, eu decidi vir ser au pair, encontrei com uma amiga da faculdade nessa época, que era au pair, e ela falou tanto que eu falei, é isso que eu vou fazer. Então, eu fiquei 2 anos como au pair em Massachusetts. Aí, no fim do programa, né, deu aquele desespero do que é que eu vou fazer da vida. Como eu gosto muito da minha área, que eu sou bióloga, eu falei, eu preciso fazer alguma coisa que vá me ajudar depois a me colocar no mercado no Brasil. Então, eu apliquei para um mestrado, passei, me mudei para Carolina do Norte. E no mestrado eu acabei conseguindo bolsa os 4 semestres, que é uma das coisas que todo mundo quer saber, né? Como é que faz? Eu não teria condições de ter pago se não fosse assim. Era tipo US$ 13.000 por semestre só a tuition, e uma faculdade estadual ainda. E aí, depois disso, na reta final, acabei conhecendo meu marido, casei, passei pelo processo do green card. Então, assim, a IES Visa surgiu dessa necessidade, porque no mestrado eu estava muito perdida. E hoje eu vejo que eu fiz muita coisa errada que no fim deu certo. Na verdade, eu apliquei para 2 faculdades, eu fui aceita só em uma, né? Na outra não. Então, assim, é um processo totalmente diferente do Brasil, né? Aqui não tem vestibular. Então, assim, o application é bem mais complexo, né? Principalmente para bacharelado, mestrado, doutorado. Então, a Exisa surgiu nessa necessidade de tentar ajudar as pessoas que querem estudar aqui, a encontrar faculdade, ajuda com o application, a fazer essa intermediação, que às vezes é tão complicado. Então, surgiu disso. Aí a gente viu também uma demanda muito grande na mudança de status, né? Que tem muita au pair que quer continuar aqui, então muda para turista, muda para estudante, e aquelas que estão casando. Então, assim, a gente acoplou tudo isso e surgiu a IES Visa em junho de 2020, em plena pandemia, o que no fim foi uma coisa muito oportuna para nós, porque ninguém estava tirando vistos. Então, estava todo mundo mudando de status aqui dentro do país. Então, a gente começou a oferecer esse serviço também, e estamos aí. Hoje eu acho que a gente tem cerca, parei de contar, mas acredito que em cerca de 200 contratos, amém. Nossa, muito legal. Assim, só uma curiosidade mesmo, quando você era ainda au pair, você já tinha começado, né, durante o programa mesmo, a procurar essa questão do mestrado, ou tipo, faltava 2 meses? Não, eu preciso. Né? Sim, não, muito importante essa pergunta, Gil. O que aconteceu foi, ao acaso, eu achei um curso que era para estudantes internacionais, né? Aprenderem inglês, era de inglês avançado, para estrangeiros que queriam seguir carreira acadêmica nos Estados Unidos. Então, foi um curso gratuito de janeiro a agosto. Foi um curso muito legal, era muito puxado, era 3 vezes por semana, das 9 da manhã às 2 da tarde. Então, eu cuidava de crianças grandes, dava certinho no intervalo que eles estavam na escola. Foi muito legal. E nesse curso, na apresentação no fim do ano, em agosto, em julho foi, na verdade, eu tive que falar o meu plano acadêmico para os próximos 5 anos. E eu falei, gente, e agora? Foi aí que eu comecei a surgir essa sementinha, sabe? E nisso, foi em julho do meu primeiro ano de au pair. Eu cheguei em julho, então ia dar um ano quando eu fiz essa apresentação. Aí eu comecei a procurar, e eu falei, bom, eu não vou mudar de área, que eu gosto muito da biologia. A Community College não oferecia nada nessa área, era tipo ou coisas de saúde, administração, né? Não tinha nada na área específica de ambiental.
Eu falei, eu não vou começar um tecnólogo, sendo que eu já tenho bacharelado, tinha pós no Brasil. Eu falei, não, eu vou daqui para frente. E aí eu comecei a pesquisar. Menina, uma loucura. Comecei a pesquisar umas coisas de floresta, engenharia florestal. Nada a ver. E no fim eu acabei achando programa de recursos naturais, né, em Montana e na Carolina do Norte, que foi onde eu apliquei. E aí nessa pesquisa eu tive que falar, né, qual que era a minha área de atuação, quanto em média era o salário, qual faculdade que eu ia escolher, qual o programa. Então eu fiz uma pesquisinha assim e pum, foi. Só que aí eu comecei a dar uma olhada mais a fundo. E aí eu vi que eu precisava do TOEFL, que eu tinha que traduzir o diploma. Eu não tive que fazer equivalência, que é o processo de evaluation, que é bem chatinho. Não tive que fazer para nenhuma das duas. Mas assim, eu comecei a ver isso mais ou menos em agosto. Comecei a estudar para o TOEFL em setembro, fiz a prova em janeiro só e apliquei super em cima da hora. Em janeiro, assim, na reta final, para os dois applications. E assim, o de Montana, eu fui ver que eu precisava já ter um advisor, que é um orientador. E aí eu fiquei desesperada, porque eu tinha, tipo, 5 dias para finalizar o application. Falei, agora, eu saio mandando e-mail para 50 mil professores, eles vão ver que eu sou desesperada. Então eu acabei aplicando sem ter um advisor. Eu não fui aceita lá. No fim, na Carolina do Norte, que era muito mais concorrido, eu fui negada em Montana em março. Falei, já era Carolina do Norte. No fim, eu fui aceita na Carolina do Norte. Só que eles me falaram: cadê o seu GRE? Que é um teste, né, para estudantes de pós-graduação, de mestrado e doutorado. Horrível, pior que o TOEFL. Muito pior. E aí eu falei, não, eu não fiz, porque em Montana eu não precisava. E eu falei, eu nunca estudei nos Estados Unidos, não preciso fazer. Deles, não, precisa sim. Pronto. Então eles aceitaram que eu fizesse depois. Eu tive, assim, 2 semanas para estudar. Eu estava fazendo um curso de redação na época, que era muito puxado. Eu fui muito mal no GRE. A minha faculdade não se importava com a nota, que tem algumas que você tem que atingir um mínimo. Então, assim, tem muita coisa envolvida, sabe? Tem oportunidades de bolsas também, tem algumas que pedem uma nota mínima no GRE para você competir, né? O seu GPA, que é a média americana, né? A média de 1 a 10 que a gente tem no Brasil, aqui nos Estados Unidos é de 1 a 4. Então, um aluno que tem essa média de 3 para cima também tem muitas possibilidades, mas o application ele vai te avaliar como um todo aqui, né? Mas assim, principalmente se você for aplicar para um mestrado, um doutorado, até mesmo um bacharelado, é importante começar a se preparar, e eu diria com pelo menos uns 9 meses antes, se conseguir até um ano, sabe? Porque, por exemplo, agora vai abrir o application para o fall em outubro, para o fall do ano que vem, de agosto do ano que vem. Então, assim, quanto mais cedo você aplica, maiores as oportunidades de bolsas. Que tem muitos que só por aplicar você já está concorrendo. E aí eles estão vendo applications bons, eles já estão pegando e oferecendo bolsa. Sim, veja, você tem que aplicar em outubro para começar a estudar em agosto, só que em outubro você já tem que estar com tudo pronto. Então, o ideal é você começar a se preparar antes, né? E eu queria. Loucura. É loucura. E a IES dá todo esse suporte, né, para quem. Sim, sim. E eu queria saber realmente quais são as reais possibilidades, né, de uma au pair. Por exemplo, Uhum. a pessoa não fez a graduação aqui no Brasil, né? E mestrado não dá, sei lá, o doutorado também não. Assim, quais seriam as reais possibilidades? Então eu posso estudar ou eu posso ficar como, sei lá, turista, sei lá. Quais são? Sim. Bom, as au pairs tem muito disso, né? Qual a idade que eu venho para cá, se eu vou antes ou depois da faculdade. Então, assim, a idade, né, para você ir nos bares, que muita gente gosta e está acostumado com essa vida no Brasil, é 21 anos. Então, assim, às vezes eu recomendaria para quem gosta dessa vida de esperar esses 21 anos para vir para cá. Mas também daí tem aquela questão, muita gente às vezes emenda, né, o colegial na faculdade, ou tem gente que fica esperando, aí tá com os 21 anos, mas não tem uma faculdade. Fiquei agora, vou ou não vou? Então, assim, essa é uma questão muito pessoal. Se você já vir com uma faculdade, ou até já ter emendado depois da faculdade um mestrado, você tem várias possibilidades aqui de conseguir um emprego bom, fazer uma certificação. Agora, se você não tem nada, também não é o fim do mundo, você pode começar desde o começo. E muita gente que tem faculdade também volta para trás, né? Que é o Associate Degree, que é um curso de tecnólogo, que são 2 anos. E mesmo os americanos fazem isso. Por quê? Porque a chance de você ver se é aquilo que você gosta, ele é bem mais amplo. Você já conversa, né, com o orientador para já ir fazendo as matérias direcionadas ao que você vai querer fazer depois no bacharelado. Mas é muito mais em conta, é um horário mais flexível, normalmente é para as pessoas que trabalham.
Então, assim, as pessoas gostam muito de começar com Associate Degree, que é mesmo que um tecnólogo no Brasil, um curso superior de 2 anos. E depois essa pessoa transfere para uma faculdade, aí vai pagar mais, aí tem um application que às vezes é um pouco mais concorrido, tem muitas que transferem automaticamente, dependendo do community college que você foi fazer o seu associate, a faculdade, você já está garantido em determinada faculdade para estudar mais 2 ou 3 anos e pegar o seu diploma de bacharelado. Legal. Então, essa é uma opção para quem não tem nada, ou para quem está mudando de área, ou para quem não consegue pagar um mestrado. Então, assim, para quem já tem faculdade, aí pode ir, né, para um mestrado, às vezes dá para aplicar para o doutorado direto, mesmo sem ter um mestrado, que aqui é diferente. Pessoas, por exemplo, de área de psicologia, direito, esses cursos no Brasil, dentista, são equivalentes a um curso de pós-graduação aqui nos Estados Unidos, a um mestrado, às vezes até um doutorado. Então, você já consegue começar lá em cima, sabe? É bem diferente. Então, com certeza, estudar é uma opção, ou de repente dá para você fazer uma certificação, que são cursos de 1 ano, e é o equivalente a uma pós-graduação no Brasil. Tem várias possibilidades. Depois você consegue também ganhar o OPT, que é um visto de trabalho, depois que você termina os estudos na área que você estudou. E dependendo da sua área, dá para você ganhar por até 3 anos. Que eu não vou saber de cabeça, mas eu sei que a área de engenharia te dá 3 anos de OPT, física, matemática, acho que tem mais uma área que eu não tô lembrando aqui agora, mas são das categorias STEM, que é STEM. São 4 categorias que te dão 3 anos de OPT. Então, assim, o OPT é uma bela oportunidade, porque às vezes você vai parar em uma empresa que depois você ser seu sponsor. Verdade. Ou às vezes você está sendo super assediada, ninguém quer ser seu sponsor, mas você está super qualificada e dá para você aplicar para um green card de trabalho que não precisa de sponsor. Então, assim, estudar é uma possibilidade. Ficar como turista é uma possibilidade, principalmente agora na pandemia, que o programa de au pair foi, né, destruído, que ninguém quase conseguiu viajar nesse último ano, conhecer lugares, pessoas, então dá para ficar mais 6 meses, dá para estender depois por mais 6 meses. Eu diria que um ano é um tempo bom, assim, mais que isso, ir para uma segunda extensão para 1 ano e meio como turista, já é um pouco mais difícil também para a imigração entender. Nossa, 1 ano e meio no país e não conseguiu ver o que você queria, tá vindo dinheiro da onde, já que você não pode, né, trabalhar aqui. Então, eles podem levantar todas essas questões, como também podem, numa boa, aprovar, sabe? Agora, por conta da pandemia, quem tá aqui, por exemplo, como turista desde janeiro do ano passado, tá agora já no seu 1 ano e meio de turista, né? E assim, compreensível, porque a pessoa não conseguiu fazer nada. Então, né, aí às vezes ajuda na elaboração das cartas, que é um dos documentos mais importantes nesse processo de troca de status de turista, né? Fazer um bom embasamento. Turista é uma possibilidade, estudante, e aí você pode fazer um tecnólogo, um bacharelado, um mestrado, um doutorado, uma certificação, e depois partir para o OPT. Você pode estudar inglês também, só que daí, dependendo da carga horária, né, da duração do curso de inglês, você não vai ter o direito ao OPT. Mas tem au pairs que vão também, porque às vezes, né, ficaram com host family brasileira, ou não tiveram muito contato com a língua, ou desistiram do programa cedo. Então, assim, também dá para justificar um curso de inglês. Que mais? E depois, né, algumas pessoas casam, então tem um green card através do casamento. E também eu estou começando agora a trabalhar com uma empresa, com a G4U, que é especialista em green card de trabalho nas categorias EB. Então, tem o EB1, que é mais puxado para pesquisadores, para gente artística, para essa leva. Tem o EB2, que daí são profissionais qualificados ou com uma advanced degree. E tem o EB3, que é daí para, às vezes, profissionais que, né, non-skilled, que eles chamam, que às vezes é uma empresa que está te patrocinando. Então, muitas au pairs estão aplicando para esse visto com a host family. Então, você consegue um green card de trabalho. E green card, é residência permanente, igual de quem está casando. Então, você aplica para esse green card de trabalho. Os honorários são um pouco mais pesados, né? Que daí, no caso da G4U, é uma empresa grande, com uma equipe muito grande de advogados de imigração, né? Que tem processo de EB2, por exemplo, que é
tipo 1000 páginas, assim. Então você tem que ter um super embasamento. Mas assim, você conseguiu o green card, depois de 5 anos você aplica para a cidadania americana e tá feito. Muitas au pairs que daí já vem com uma boa bagagem podem estar vendo de aplicar para esse visto, assim. Tem várias coisas envolvidas. A G4U faz a análise, né, do currículo gratuitamente para ver se você tem condições de aplicar para esse visto, porque eles não vão simplesmente, né, começar com tudo se você não tem chance. Então tem que estar qualificado. Mas assim, é uma oportunidade muito boa, até para quem está no Brasil e já, né, mais velho, com família e tudo, e quer sair do país. Eu diria que as áreas assim de finanças é muito boa, de direito, engenharia, TI e a área da saúde. Então, assim, pessoas dessa área, se tiver um currículo bom, né, um certo grau já de escolaridade, daí uma certa experiência, é muito provável que você consiga. Aí entra na categoria EB2NW, que nem de sponsor você precisa. Então, você não precisa de uma empresa patrocinadora. Você mostra que você é qualificado, e aí eles vão levantar a demanda que tem no país, né? E aí, se você entra nessas categorias, consegue comprovar os requisitos, você pode aplicar para esse visto. Então até quem está aqui no Brasil consegue aplicar. Sim, é para quem está no Brasil e para quem está aqui nos Estados Unidos. Uhum. No Brasil é o processo consular, né? Então vai entrar com a petição e depois que for aprovado, vai para a entrevista, que é mais uma entrevista assim de verificação. Se já foi aprovado, provavelmente vai sair na entrevista. Aí ganha um envelope, né, para entrar aqui no país, mostrar para a imigração. Você ganha um carimbo e logo em seguida chega o seu green card. E aí, com o EB2NW, por exemplo, o inglês não é nenhum requerimento, um requisito. Tem outros 7, e você tem que atender pelo menos 3. Só que se você atender os 7, muito grandes são as suas chances de ser aprovado, né? E aí você entra no país e vai procurar emprego. Então, assim, sim, é um visto bem novo essa categoria EB2NW. Começou em 2016 ou 2017, se eu não me engano. Uhum. Possibilidade de entrar no país legalmente, conseguir um emprego. Nossa, sem sponsor, porque eu acredito que na maioria das vezes o que pega, né, para todo mundo é essa questão aí, né, dos sponsors. Sim. E todas essas que você falou também seria para alguém que está aqui no Brasil, né? Serve, assim. Entraria. Sim, pode entrar, sim, do green card, sim, até mesmo, né, de turista, para quem não é au pair, quer vir como turista, quer vir como estudante também. Então, assim, eu acho essa categoria muito boa, porque às vezes a pessoa vai investir uma puta de uma grana, né, para estudar aqui, sendo que a pessoa já tem uma qualificação e ela classificaria, né, para esses vistos de green card. Por trabalho, então às vezes ela poderia já investir nisso e já vir direto, sendo que o de estudante é um caminho muito longo. Você vai estudar, depois você vai fazer o OPT, aí você vai tentar a sorte de repente conseguir um patrocinador. Mas também tem gente que durante a caminhada acadêmica aqui depois se qualifica para aplicar para um EB2, sabe? Ou um EB1, que é mais focado até para pesquisadores, professores acadêmicos. Então, assim, tem muitas oportunidades. Os custos, assim, eu sei que não dá, cada caso é um caso, não dá para você falar, não dá X, né? Bater o martelo não tem como. Mas, assim, uma média eu acredito que você pode aí orientar, né? Mesmo para a gente se programar. Bom, então vamos lá. Sempre que, para quem vai aplicar, né? Para turista, não tem muito segredo, é a taxa da imigração de $455, né? Para quem vai fazer a mudança de status. E depois. Uma questão: se eu for como turista, eu consigo também, fiquei 6 meses e quero ficar mais 6 meses. Tem como fazer essa. Sim. Você pode fazer a extensão do turista. Se você entrou como turista, ficou 6 meses e quer ficar mais 6 ou mais 3, você que escolhe, né, as datas, no máximo até mais 6 meses. Ou se você está aqui como au pair, mudou de status para turista, depois quer ficar mais uma extensão, também pode. E aí, a comprovação financeira do turista, ela não é um documento obrigatório que você manda logo de cara, mas tem gente que não manda e depois tem pedido de evidências. Então, assim, essa comprovação vai variar muito
dependendo dos seus planos para esses 6 meses. Então, assim, eu diria que, em média, você ter assim, uns 4 a 6 mil dólares para comprovar que você tem como se manter nesse período. Depende também. Agora, se você tiver umas viagens muito mirabolantes, talvez você tenha que comprovar até mais do que isso. Então, assim, tem que ser um Depende pouco do que você vai coerente. fazer. Isso. Agora, de estudante, é muito importante saber que para a faculdade emitir o seu I-20, que é o documento, né, para você tirar o visto, para você fazer a mudança de status, você tem que fazer uma comprovação financeira. Esse não tem escapatória. Então, assim, além da tuition, que é a mensalidade, que é uma parte bem pesada, também tem a parte de living expenses, que é moradia e alimentação, que também é um valor normalmente muito alto, quase igual a tuition, às vezes até mais. E algumas vão cobrar, tipo, outras fees, né? Health insurance, books, supplies, transportation. Às vezes eles colocam tudo no living expenses ou incluem na tuition. Mas normalmente vai ter lá tuition e living expenses. Para um estudante de inglês, eu diria assim que um curso de 6 meses talvez teria que comprovar aí na faixa de uns 8 a 10 mil dólares, num curso de 6 meses. Para um tecnólogo, é que isso varia muito, né, dos estados e tudo mais. Mas tecnólogo, que seria o Associate Degree, o curso de 2 anos, eu diria que a pessoa teria que comprovar, assim, na faixa de uns 20 a uns 25, às vezes até 28 mil. E depois, para o bacharelado, mestrado e doutorado, aí um pouquinho mais, eu diria que, assim, na faixa aí de uns 28 a uns 45 mil dólares, né? Então, assim, só que tudo vai depender se você tem bolsa, se você às vezes tem moradia, se você tem moradia gratuita, sabe? E aí a pessoa escreve uma carta, às vezes vai até sair lá no I-20 aquele valor, mas você não vai precisar fazer a comprovação. Então, tudo isso tem que ser conversado também com as faculdades, porque vai variar muito. Algumas vão fazer você comprovar menos, algumas vão falar que não precisa comprovar, algumas vão falar não interessa, comprove. Então, assim, o sponsor pode ser qualquer pessoa, pode ser uma pessoa que seja nos Estados Unidos, uma pessoa que seja no Brasil, e assim, não necessariamente que essa pessoa vai ter que pagar tudo isso, né? Às vezes, por exemplo, você teve que comprovar a moradia, mas você vai morar de graça. Ou a pessoa, o que você tem que pagar mesmo, que você tem que ter esse dinheiro de alguma maneira, é a tuition, né? Que daí você vai pagar a mensalidade para a escola. Os outros gastos vai depender do seu estilo de vida e tudo mais, sabe? Mas a tuition, e normalmente vem umas taxas administrativas, você tem que pagar para a faculdade. O seguro-saúde também é obrigatório para estudante. Então, às vezes, você pode não pegar o que a escola oferece, que normalmente é muito caro, e ter um outro, mas também tem que ver se atende o que a escola quer, né? Que eles podem daí o waive, que eles falam, o seguro-saúde. Então, assim, quando você for estudar, tem que ter tudo isso em mente, né? Que de alguma maneira você pode arrumar o jeito que você quiser para comprovar todo aquele dinheiro, mas o dinheiro da tuition é bom você ter aquilo, né? De alguma maneira. E isso é o valor que você comprova para o período de 1 ano, tá? Ah, sim. Tanto E daí, do tecnólogo, bacharelado, mestrado, doutorado, e aí depois aí tá valendo, sabe? A pessoa às vezes vai assinar um certificado, um documento falando que ele vai estar provendo para o aluno por o período que o aluno vai estar estudando, mas só faz a comprovação financeira no primeiro ano. aí depois nos próximos anos eu não vou ter que refazer, ou Não, vai ter. não. A não ser que daí você vá, por exemplo, de uma community college, né, de um tecnólogo para um bacharelado. Entendi. Aí você tem que fazer a comprovação de novo para a escola emitir o seu I-20, mas não precisa passar pela imigração de novo. Você só atualiza o I-20. Quando você diz que o sponsor pode ser qualquer pessoa, é qualquer pessoa, sendo ela tendo ligação comigo de sangue ou não, pai, mãe, qualquer pessoa, qualquer. Qualquer pessoa. Pode ser namorado, namorada, host family, um amigo, pode ser um tio no Brasil, pode ser um amigo no Brasil, qualquer pessoa. Sensacional. E essa comprovação seria o dinheiro em conta mesmo, ou seria bens? O que que é? Você sabe Então, o que que a é? maioria das faculdades quer ver o dinheiro na conta. Então, normalmente, o extrato bancário ou uma carta no banco é a documentação que você vai apresentar. Legal, entendi. Nossa, muito interessante. E eu queria saber E também, tipo, uma au pair, né? Você acredita que ela consegue sim ajuntar dinheiro, se preparar durante aí esse 1 ano ou 2 anos que ela vai estar aí? É então, possível?
Então, né, vamos lá, o salário de au pair agora também varia muito, né, chutando, assim, uns $200 por semana e colocando só 4 semanas por mês, né, daria uns $800, né, vamos colocar 1.000 para arredondar, mas enfim, daria uns 10, 12 mil por ano, né? Só o salário assim em si, só que daí tem todos os gastos, né, da au pair. Então, assim, um curso de inglês eu acho que é ok. Para ela fazer, né? Agora, o community college provavelmente ela vai precisar de uma ajuda extra, e o mestrado e o doutorado também, sabe? Então, assim, se ela já tem uma reserva no Brasil e vir assim totalmente focada aqui de guardar a maior parte do salário para depois estudar, que assim, ela pode fazer a comprovação, ela precisa fazer a comprovação, né? Depois, do jeito que ela vai fazer para arrumar o dinheiro para pagar, aí é outros 500. Mas assim, para Entendi. comprovar tudo isso, enquanto ela ainda é au pair de um community college e de um bacharelado, mestrado, doutorado, provavelmente ela vai precisar de ajuda, né? Ou de um dinheiro que ela já tinha no Brasil, ou de algum sponsor. Para os green cards de trabalho, a G4U, por exemplo, tem vários planos de pagamento. Para o EB2NW, se eu não me engano, eles parcelam em até 15 vezes. Então, assim, às vezes a pessoa pode até já ter tido o green card aprovado, já está trabalhando, e aí ela vai estar usando esse dinheiro para pagar, né? Legal. Sim, sim. E você acredita que a pessoa, né, a au pair, já deve se programar, já pensar nesse pós-au pair antes mesmo do embarque? Você Com acredita que certeza. Era uma coisa que, assim, eu não tinha em mente, sabe? Só que eu cheguei aqui, eu falei, gente, bom, eu vim em 2014, né? Quando o Instagram eu tava começando, então, tipo, o mais que tinha de informação era grupão do Facebook e ninguém quase falava em estudar, né? Então, assim, agora, hoje que tá assim super em alta e tá todo mundo fazendo isso, eu acho super importante. A au pair já está aí, assim, trilhando o caminho. Ainda mais aquelas que estão vindo e que querem muito continuar aqui, né? Então, assim, quem ainda está no Brasil trabalhando, vai juntando o máximo que consegue para deixar depois aí na poupança, sabe? E quem vem para cá já vem com um planejamento financeiro tudo direitinho. legal, nossa, sensacional mesmo. Assim, e Uhum, se você tem alguma dica, né, para au pair, futura au pairs, ou até mesmo pessoas que estão no Brasil e quer estudar, né, uhum. aí, ou até mesmo morar, fazer troca de status. Sim, Qual dica aí? olha, primeiro, eu queria muito assim que as pessoas sonhassem alto mesmo, sabe? Porque tudo é possível. E assim, em questão de bolsas de estudos, que eu sei que é uma coisa que pega muito, né, a questão financeira, tem que ser cara de pau, gente. Vocês têm que se vender aqui. Eu fiz o papel de coitadinha mesmo. Eu falei, olha, eu sou estudante internacional, eu não tenho condições de pagar, eu queria muito estudar e tal. E como foi comigo? A coordenadora do meu departamento falava, Mari, eu vou soltar a lista de teacher assistant, né? Que é a vaga de ajudar professores. E aí eu já ficava de olho no e-mail, já recebia, já olhava lá os que lecionava as matérias que eu gostava, já mandava e-mail, e assim foi. Em 4 semestres eu consegui uma vaga com um professor diferente. Então, assim, Ah, eu acho que às vezes eles até me davam preferência por de repente ver que eu era uma estudante internacional, sabe? Mas tem várias bolsas, tem muitas bolsas nas faculdades, tem bolsas em outras instituições fora, tem bolsas específicas, por exemplo, para mulheres, para pessoas que fazem serviços comunitários, para as pessoas de direito, de artes. Então, assim, é um mundo infinito de possibilidades. Então, assim, não se prendam ao inglês. A minha tese do mestrado foi em português. Então, assim, eu fiquei chocada. Sim, foi assim, uma coisa louca. Eu fiz a minha pesquisa no Brasil e daí, de repente, eles falaram: Ah, por que você não escreve tudo em português? Eu fiquei assim, hã? Que o professor da minha banca era de Portugal, a minha orientadora morou no Brasil 2 anos, falava português, e o outro professor, ele era fluente no espanhol e já tinha ido para o Brasil 15 vezes, fazia pesquisa na Amazônia, então ele super entendia. E ele falou: não, ler eu consigo ler. Eu não acreditava. O título e o resumo foram em inglês, o resto foram 120 páginas em português. tô chocada! Então, assim, eu assim, não sou fã de inglês, nunca fui, acho que nunca serei. Então, assim, as coisas foram acontecendo, sabe? Então, assim, é acreditar que tudo vai se encaminhar e vai acontecer. Tem que fazer um esforcinho aí para fazer a roda girar, né? Mas, assim, o que eu dou de dica mesmo é assim, sonhe alto e tenha planejamento, sabe?
e tudo vai dar certo. Realmente sair dessa conversa, tipo, nossa, sensacional mesmo, até umas dicas maravilhosas até para quem está aqui no Brasil ou para quem está Uhum. aí, e há possibilidade, isso maravilhoso. Como que faz para encontrar a IES, né, Visa, se eu precisar de uma consultoria, eu vou para onde, falo com quem? Tá, no momento a gente tá por enquanto só com o Instagram, WhatsApp e e-mail. Então, se você jogar no Instagram IES Visa Consultoria, você vai encontrar a gente. O telefone, aí lá tem no link da bio, né? Tem o WhatsApp, o e-mail eu posso deixar aqui, info@iesvisaconsultoria.com. E em breve aí vamos ter mudanças também um pouquinho no Instagram, porque também eu vou trazer essa parte da D4U, né, dos green cards de trabalho. E tem como agendar também a ligação, que a gente oferece uma ligação inicial gratuita, né? Então tem tudo lá através do link na bio, as pessoas conseguem preencher um formulário, aí a gente já passa os orçamentos, já dá para agendar a ligação também. E aí eu sinto muito prazer em ajudar, porque eu sei que não é fácil, que muita gente tem esse sonho. E é muito assim um tabu às vezes em cima dessa questão. Então, assim, tem milhões de possibilidades. Muito bom. Nossa, amei. E eu vou deixar todos esses dados, né, aqui na descrição Uhum, desse vídeo. E, né, a pessoa tiver interesse, vai entrar em contato. Eu acho que possibilidade, né, tem várias. E se a pessoa se esforçar, ela vai conseguir sim atingir os sonhos, né? E vai conseguir ficar aí no país ou até mesmo ir agora, né, daqui para lá. Ah, só uma uhum. dúvida. A gente no meio da pandemia, você sabe alguma coisa referente ao consulado daqui? Como que está sendo essa, né, esse Sim, momento árduo, né, que você sim, está vivendo? muito triste, porque os consulados, né, americanos no Brasil estão fechados desde março de 2020. Não há previsão de abertura, eles já falaram que eles não vão reabrir enquanto essa coisa da vacina, né, do Covid não estiver controlado. E, infelizmente, é muito difícil dar uma previsão de quando que as coisas vão voltar ao normal. O pessoal começou a ir para outros países tirarem vistos, né? Tem gente indo para o Chile, para o Equador, El Salvador, Honduras, Haiti. Eu super indico o pessoal da Faustino Vistos, a gente tem parceria com eles. Só que assim, que nem Santiago, no Chile, cancelaram todas as entrevistas de abril. El Salvador cancelou todas as entrevistas de maio por razões sanitárias. A gente não sabe se é tipo uma barreira contra os brasileiros, que tem muitos indo para lá, e eles estão bloqueando o Brasil por conta dessa situação que o nosso país vive hoje. Então, assim, as pessoas que estão muito desesperadas, elas estão tentando essas soluções. Eu sei que hoje tem o Haiti e Honduras, só que, se eu não me engano, no Haiti você só paga a taxa do visto quando você tá lá, então, assim, não tem como deixar nada muito programado. O Chile e Equador tem vaga, se eu não me engano, a partir de outubro só, agosto ou outubro, para J1 e F1, que é de estudante. Então, assim, para quem está no Brasil, agora é o momento de se planejar mesmo. É isso que eu ia falar. Uhum, Não agora, junta dinheiro, corre atrás do uhum, inglês. A gente não vai viver isso para sempre, gente. Não sim, amar, sim, né? sim. Sempre. Então, nesse momento, eu acho que o que a gente deve fazer é se preparar. Ver, já tem oportunidades, isso é real, então se preparar para elas, porque na hora que tudo voltar, minha filha, né? A gente já vai estar Exatamente. tudo. Abriu a porteira. Oi, verdade. Então, Sim, sim. obrigada, nossa, que Deus te abençoe aí. Eu que E, super nossa, ajuda. agradeço. Super obrigada, Gi, foi um prazer estar aqui. Espero aí que esse vídeo sirva assim de luz e abra os olhos de muitas pessoas. Agradeço super o convite, estou aqui à disposição para ajudar. Nossa, sensacional, sensacional esse vídeo, muito bom, né? Nossa, sair do vídeo assim, ó, sabe quando a mente explode, né? É muitas possibilidades, realmente muitas possibilidades, tanto para as meninas que estão nos Estados Unidos, né, que é au pair hoje e quer ficar lá, ou até mesmo para a gente que está aqui no Brasil, tem aí a possibilidade, né, de ir para lá estudar ou até morar, né, ou ir como turista e ficar aí mais de 6 meses, né? É muito, muito bom saber dessas possibilidades. E se você quiser, né, entrar em contato com o Yes Visa, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo todos os dados, todos os links. É só você entrar em contato com a Mari, que eu tenho certeza que ela vai te ajudar, tá bom? E
Por hoje é só, mas antes disso, deixa seu like, compartilha, comenta aí o que você achou desse vídeo. Compartilha com alguém que quer morar nos Estados Unidos e não sabe como. Aí, né, essa é a oportunidade dela, né, dele ou dela, dessa pessoa. Então nos vemos na semana que vem. See you, bye bye.